Para, caralho! Aí, ó. Como é que segura? Zé, fumaça branca na tela. Eu tava morrendo de saudade disso aqui. Eu aposto que você também. Será? Eu acho. Mas eu tava com saudade também, é isso que importa. É isso aí. E aí? Bom, estamos de volta. E que bom que você tá aqui com a gente. E que bom que a Aline tá aqui com a gente também. Para falar um pouco. Vocês já repararam que a gente mudou de estúdio, né? Finalmente, depois de tanto tempo, a gente tem um lugar para chamar de nosso aqui. E isso passa muito também pelas mãos da Aline. E eu agradeço demais a confiança de vocês no meu trabalho, né? Olha aí. Estar aqui de novo também é muito importante para mim. E participar desse projeto foi um desafio, mas foi incrível. E para você que não assistiu a primeira participação da Aline, a gente vai deixar um cardzinho aqui no final. Do vídeo. Mas, Aline, acho que é legal de você se apresentar para a galera de novo e aí a gente já começa a falar sobre o estúdio e tudo mais. Então, eu sou designer de interiores, né? Trabalho com projetos residenciais, comerciais. E o estúdio veio como um desafio agora, né? Na nossa última conversa, a gente falou bastante, né, nos bastidores sobre o estúdio e tal. E foi uma oportunidade de exercer o que eu gosto e colocar em prática o que vocês gostam também, né? Que foi muito do que a gente discutiu. E é isso. Estamos aqui para tentar, né? desenvolver as ideias e desatar os nozinhos que vai ficando na nossa cabeça na hora de projetar. E é isso. Não, acho que é o terceiro estúdio. Aliás, é o terceiro lugar que nós estamos e o primeiro estúdio, de verdade. E aí a gente... Bom, você viu aí que a gente tá um tempinho sem gravar. E é porque a gente tava primeiro procurando um lugar, né? A gente pensou em fazer lá na minha casa. Aí depois a gente viu que não ia dar certo. Ia dar muito mais trabalho e a gente conseguiu esse lugar aqui. Finalmente conseguimos. Demorou para executar. Para né? executar. O projeto ele tá pronto já há mais de 5 meses já. Tipo isso. É, por aí. Mas assim, demorou pra gente concluir, porque, cara, a gente tem as nossas vidas e tava difícil conciliar. Mas de execução mesmo, foram 3 dias mais ou menos. 4 dias, 2 finais de semana, não é? Pode ser. Enfim, mas agora a gente vai contar um pouco mais dessa história, né? É isso aí. Bom, desde então do final do ano passado, quando a gente começou a gravar os jogos, a gente ficou sem estúdio e a gente ficou procurando lugares, como a gente acabou de falar. Mas assim que a gente descobriu isso como uma possibilidade, a gente mandou pra Aline. Aline, tem que ser você. E aí a Aline topou na hora. A gente mandou as fotos pra Aline e as medidas. E, cara, a Aline já veio com 2 projetos tipo matador, assim. Esse era a segunda opção que veio junto, né? E a gente falou, beleza, não vamos mudar nada. A única coisa que a gente abriu mão da TV, porque a gente queria o logo aqui de cara. Vamos falar a verdade? Na mudança a gente quebrou a TV. Para com isso, cara. Não precisa desistir de coisa. E como você sabe, tem que ser low cost aqui, então a gente abriu mão da TV e optou pelo logo. Mas ficou legal. É isso aí. Gostei. Samsung, LG, TCL, Philips, AOC, patrocina nós. É isso aí. Ou então Magalu, Casas Bahia. Exatamente. Também top. Mas ó, vou falar um negócio, já até quero perguntar pra Aline se isso é uma visão comum. Porque, cara, a gente tirou as fotos, fez as medidas, e quando ela mandou o projeto, a primeira coisa que eu pensei foi assim, impossível. Não tem como aquele lugar virar isso daqui. Isso é uma visão comum? A galera tem dificuldade pra contemplar a sua visão e falar assim, mano, isso daqui dá pra acontecer? Não, pior é que é bem comum mesmo.
É muito difícil as pessoas olharem a tela em branco e falar, não, o que você está dizendo não vai caber aqui. Acontece muito em apartamento, por exemplo, que a pessoa olha e fala assim, não vai caber, aquilo que você projetou, aquele 3D não é aqui. Porque a pessoa olha e fala assim, não é possível que nessa parede aqui que eu tô vendo na minha frente vai caber aquele armário. E aí é a mesma coisa, quando a gente coloca as coisas aqui, você fala assim, não é possível, e aqui vai caber tudo. Porque a princípio você olha e fala assim, putz, vamos abrir mão de muita coisa porque não vai caber nada. Não, calma que a gente vai fazer dar certo. E acontece muito, muito mesmo. As pessoas têm uma dificuldade grande de enxergar assim, né? Para quem já tem a visão de trabalhar com projeto, a gente já sabe as medidas, não cabe tal coisa, a gente coloca assim, assim. Mas para quem não tem, é muito difícil você conseguir materializar aquela proposta, né? Você fala assim, putz, eu não tô conseguindo entender. E mesmo às vezes com o 3D, que a gente apresenta às vezes em planta, né, o layout, aí a pessoa fala assim, cara, eu não consigo enxergar isso que você tá me mostrando em planta, eu não consigo visualizar que uma cama é desse tamanho, eu queria ver no 3D mais ou menos. Aí você mostra o 3D, mas a pessoa não consegue acreditar que aquele 3D é o apartamento, é a sala, corresponde àquele projeto. Né? Porque ela fala, não é possível que cabe, não é possível, porque a noção de medida às vezes varia muito de pessoa para pessoa, mas tem gente que, isso aqui tem 20 centímetros, como o outro fala, putz, 20 centímetros é isso? Ou é mais que isso? E aí é bem comum mesmo as pessoas terem essa dificuldade. Poético, né? Você viu a frase dela? Tipo assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar a arte numa tela em branco. Brabíssima. Mas aí eu tenho um ponto também, já te interrompendo, desculpa. Começamos, voltamos. Voltamos. Já tô aquecido, cara. Que eu acho que é óbvio que as pessoas são leigas comparados aos profissionais, obviamente, para entender as dimensões, as coisas, etc. Mas também aqueles malditos flyers de apartamento, de casa nova, que vem com aquele decorado, tudo, aquela fotinha do decorado, tudo com as medidas erradas, ilude as pessoas, né? Sim. Cara, eles são muito filhas da puta, né? E acontece. O primeiro apartamento que a gente comprou era total isso aí. Total isso aí. Fala, nossa, não sei o que e tal. Cara, tem que rebolar pra fazer caber as coisas, tá? Tem que rebolar pra fazer caber as coisas, tá? Lá ele. Corta, Zé, não é possível. Zé, mete um replay aqui. Chama o VAR. Cacete. Esse engraça, porra, você é idiota. Enfim, fala. Mas não vou falar agora que eu ia falar. Então o principal desafio foi o tamanho. Why are you gay? Tá complicado. Ai, cara. Não, mas acho que esse é, de fato, assim, as dimensões aqui são pequenas para tudo que a gente queria. A gente queria manter o rack, a gente queria manter os sofás, e a gente, era um quarto amarelo isso aqui, e a gente falava, não vai caber, pô, não vai dar ângulo de câmera, não vai dar. Aí a gente bateu a câmera nos cantinhos, acho que se esforçar um pouquinho vai, né? A única coisa que a gente abdicou foi aquela estante que a gente tinha. Isso. Mas que também não aparecia, o pessoal nem via, né? Não. É verdade, nossa. O pessoal nem via, era Real. mais pra decoração mesmo do ambiente. É verdade, enfim. Mas o que eu queria saber de você, os principais desafios. Olha, os principais desafios acho que começou já no espaço mesmo de pensar nessa parte de estúdio, porque daí eu tinha que pensar não só como a circulação ia acontecer, mas como a câmera ia enquadrar, onde que a pessoa ia sentar, o que ia aparecer na parede atrás, o que ia estar aparecendo de cenário que não ia aparecer. Porque a gente tinha que otimizar o tempo, o custo, né? Porque não adianta eu encher de coisas, um custo desnecessário que não ia aparecer na câmera. Então a gente começa a pensar em tudo isso e aí começa o desafio, né? Que aí, agora eu tenho que pensar como câmera, como filmagem, como algo que vai ser televisionado, não sei nem como... Transmitido. E aí, acho que esse foi o maior desafio, assim, no projeto todo, foi essa definição. Porque o conceito do projeto, acho que já tinha muita cara de vocês, né? Eu já tentei trazer tudo que vocês já tinham um pouco de essência de mundo eu, que era essa parte mais masculina, essa coisa de ser mais íntimo, a pessoa entrar e se sentir em casa, essa parte de sofá, de não ser uma cadeira que você fica numa mesa parecendo que você está numa entrevista de emprego, e sim um negócio mais
descontraído, e aí isso já tinha muita essência de vocês, então essa parte não foi difícil projetar, porque já tinha muito de vocês. E aí, acho que foi mais pensar nessa parte da câmera, de iluminação, putz, eu coloco... Tanto que quando eu pego o preto, pra muita gente eu falo assim, putz, mas o preto não vai escurecer todo o ambiente? Né? Aí, nossa, mas por que preto? E aí a cor foi exatamente pensada para isso, porque o preto ele é uma ausência de luz, então se eu coloco uma cor que ilumina muito, talvez a luz que refletisse na parede ia refletir, se a parede é verde, a pessoa ia ficar meio verde na hora que a luz reflete, porque quando a luz bate ela vai retornar com um tom de cor. E aí isso também foi pensado, porque daí já eram umas cores que já estavam dentro da paleta de vocês, né? Eu até pensei em jogar o azul, que era o azul principal do logo, falei, putz, ia ficar muito top fazer um paredão azul, só que aí eu pensei, quando a luz bate nesse azul, vai vir um reflexo na pessoa. E aí o vídeo, a câmera também vai captar outros tipos de luzes daquela cor, porque a cor vai emitir uma luz. E aí pode muito na TV. Muito. E aí ela manipula a câmera. Na câmera ela vai ajustar hoje a iluminação de acordo com o que ela tá pegando de foco e tal. Ela vai meio que adaptar a abertura. Não sei muito como funciona, porque eu não entendo muito de filmagem. Mas eu entendo que ela deve captar a luz, como a gente vai tirar uma foto, ele vai entender a luz e vai meio que enquadrar aquilo na foto. E a ideia do preto, do cinza, era deixar essa neutralidade já para não ter esse problema. Então isso foi um dos maiores desafios, assim, pensar tipo, qual cor e como enquadrar a câmera no contexto, né? Ela não tinha falado isso pra gente. Olha só, cara, que doideira, né? Não, cala a boca. Eu vou falar. Não, mas brincadeira. Cara, você falou um negócio, a primeira coisa, olha que maluco, né? Isso molda um pouco também da identidade visual do Mundo El, que tem o azul muito como uma cor mais forte. Não que o preto e o branco, eles fazem parte também da identidade, mas a gente explorava pouco, a gente explorava muito mais o azul, né? E quando ela trouxe o rack já era preto, a gente tinha o contraste dos sofás creme, e ela trouxe um cimento queimado, que é um cimento queimado mais escuro do que o normal. E o preto, eu falei, caramba, tá um climinha de manscape isso aqui, velho. Vai ficar top, né? Total. Então acho que você trouxe pra gente uma coisa que a gente não tinha percebido de identidade mesmo, assim. Muito legal. E no final, eu acho que não necessariamente é por causa do novo estúdio, mas eu acho que a gente já abraçou não tipo um desligamento do azul, sim, mas tipo mais a adoção do preto. E puta, eu fiquei feliz pra caramba, assim. Eu não sinto falta do azul, por exemplo. Não. Sacou? Tipo, e, bom, Gabriel que lute. O Biel que fez toda a identidade aqui pra gente. Mas, pô, estamos bem confortáveis, assim, com o estúdio. E sabe uma outra coisa que é muito da hora? Eu acho que, como o projeto, ele é algo que pra gente é importante, mas, cara, a gente faz quando consegue. Geralmente, nesses cenários, quando a gente faz quando consegue, as coisas acabam ficando um pouco em segundo plano. E não vou mentir, durante esse período a gente ficou meio, pô, cara, a gente precisa ir lá, a gente precisa voltar pro podcast. Tava pesado, assim. Cara, a gente deu a primeira pincelada lá ele. Tá foda. A gente começou a pintar a primeira parede, cara. Meu, esse negócio de ter um ambiente seu, é a mesma coisa, cara, você vai comprar um apartamentinho, você vai alugar, o mínimo que você pode fazer pra deixar com a tua cara, meu, isso muda o jogo. Tudo, cara, muda tudo. Meu, da primeira parede pintada a gente falou, caralho, não, e quando a gente terminou também, acho que no dia que a gente finalizou tudo, a gente se abraçou umas 4 vezes, assim, aleatoriamente, olhamos assim, tipo, era engraçado, porque eu olhava pra um canto, ele tava olhando pro outro, aí a gente se olhava, assim, mano, porra, tamo de volta. E aí, isso que é muito, muito da hora, assim, que eu acho que eu já tinha comentado no último episódio, que você participou, mas eu acho que isso é muito foda da profissão, tipo, de arquiteto, de quem trabalha com design de interior, porque, velho,
você fez um projeto para um estúdio e isso mexeu com quem nós somos, tá ligado? Resgatou coisas que a gente tava quase perdendo. Isso é muito legal, tipo, e eu acho que deve ser prazeroso para você também, primeiro ver se materializando a sua ideia, né, e o seu projeto, e também acompanhar esse tipo de relato, né, porque no final, quem fez foi você. Na verdade, a gente acaba sendo instrumento do cliente, né? Porque a gente tenta colocar isso. Para mim, é muito gratificante ver esse feedback de vocês, de que vocês resgataram e entenderam que, cara, isso tem a ver e tá a cara de vocês. Porque eu ficaria insatisfeita se você chegasse assim, putz, tá, ficou legal, mas a gente ainda quer mudar algumas coisas porque não ficou tão assim, porque, acho que não descreveu muito o que a gente pensava, mas como a gente tava com pressa, a gente queria fazer. Tipo, não foi algo que foi feito porque, tava já pronto, vamos fazer. Foi algo que vocês realmente se identificaram. Tanto que a gente, nas conversas, a gente fala assim, não, muda alguma coisa, muda isso. Mas foram detalhes pequenos que foi para dar essa cara, né? E aí, isso é muito importante e gratificante demais, assim, ter esses feedbacks de que, cara, o que eu fiz realmente valeu a pena quando a gente vê que as pessoas usam e usam, assim, dessa forma de... dá vontade de ficar, sabe? Putz, eu vou e eu gosto de fazer, eu tô ali no que eu gosto, como o Alisson falou. Quando você pega a sua casa, mesmo que alugada, e você fala assim, cara, eu coloquei uma planta, que é o que eu gosto, você chega em casa e fala assim, viu aquela plantinha, o resto mantém igual, mas você colocou uma plantinha que tem a ver com você começa a olhar e fala assim, é meu, é minha casa, independente de alugado ou não, é meu espaço, ali sou lugar, eu, né? Ali eu consigo ser eu, sabe? E aí acho que é muito mundo eu isso, né? Ser você mesmo, e acho que era essa a ideia que a gente tinha que trazer pro projeto, que era ser vocês, e a pessoa que vir aqui, sentar nesse lugar e falar assim, cara, eu também sou. Sabe, eu acho que é isso, essa é a ideia principal e que se vocês gostaram, tá valendo super a pena pra mim. A gente gostou muito, muito mesmo. E aí agora eu tô ansioso pra falar das cagadas que a gente fez. Não, mas antes deixa eu comentar um negócio que é importante do trabalho da Aline, que é tipo assim, ela mandou 2 projetos, a gente gostou dos 2, e a gente tentou ver o que a gente ia fazer, de qual ia dar menos trabalho pra gente, já que a gente ia acabar fazendo. E o que eu achei muito legal e muito prático foi que ela, obviamente, pelo menos para quem é da profissão, imagina que isso seja óbvio, mas pra gente isso foi uma mão na roda, assim, foi, cara, considerei essa tinta nessa cor, aqui tá o link, tem essa prateleira, aqui tá o link, não sei o que, então ela levou muito a sério o fato dos nossos recursos serem escassos. Levou mesmo, gente. E, tipo, saiu muito barato. E saiu mesmo. E a praticidade mesmo de, tipo, você ter os links e o preço e etc. Então foi... se a gente tivesse tido tempo hábil mesmo, ou priorizado, cara, a gente estaria com esse estúdio pronto há muito tempo. Não, porque cara, foi tudo muito fácil. De fazer foi muito fácil. E olha que a gente chegou a gente tinha feito aqui, aí a gente ficou em dúvida se ia rolar, porque... aconteceram coisas que talvez esse local não estivesse mais disponível. Aí a gente levou a Aline para outro lugar, lá na minha casa. Ela replicou lá. Pensou ali, tipo, puta, talvez a gente precise fazer isso, aquilo. E depois a gente voltou para trás. E ele falou, não, vai dar certo aqui, então beleza. Não, a Aline é muito paciente, cara. Já tinha mandado a gente para as favas. Mas, e tipo, pô, isso é foda mesmo, porque são coisas que não estavam no nosso controle e etc. Mas aí, fala aí. Não, cara, foi muito da hora, né? Porque a gente fez tudo. Eu sou um cara que sou bem mão na massa pra muita coisa. De casa... muita coisa, é tudo. Ele é muito assim. Casa, de carro, né? A vida inteira. A gente mexeu com quase tudo. Mas... cara, o Marcelo, ele tem um olhar apurado para algumas coisas. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Essa prateleira, a gente não tava conseguindo fixar ela porque ela tava caindo. A frente dela tava caindo toda hora. Não tava dando fixação ali na parede. Por mil motivos. Porque a gente comprou a bucha errada, porque a parede era mais fina do que drywall, exatamente. Porque a prateleira é pesada também pro drywall, enfim. Mas como a gente disse, o orçamento era apertado, a gente já tinha passado em muito tempo de devolver,
Falou, vai ser ela, meu amigo. A gente vai dar um jeito de colocar ela. E aí a gente pensou até em colocar mão francesa e tal. Falei, mão francesa não é ruim, porque fica uma pegada mais industrial, mas, porra, também o negócio tá um pouco mais clean, não vai combinar, né? E ele falou, cara, vamos colocar uma corda pendurada no teto para fazer o suporte, né? A fixação não é o problema. O problema é que ela tá cedendo muito à frente. Cara, eu achei que ficou foda. A ideia ficou muito legal mesmo. E eu acho que é uma das partes que eu mais gosto do estúdio. Da hora. Não, e uma coisa, cara, eu juro por Deus, eu não tinha reparado nisso. Que nenhum dos nossos outros estúdios mostravam os nossos brinquedos aqui, etc. Então, tinha até algumas coisas no hack e tal, mas bem pouca. Não era, tipo assim, tinha livro, tinha um Buda, o videogame, mas os brinquedos mesmo, eles estavam todos pra trás. E agora tá muito mais nossa cara, porque as coisas estão aparecendo, tem a Kombi, a Brasília, o Golzinho, esse aqui atrás nem sei porque eu não manjo de carro. Mas, um Opala. Tem os dinossauros. Tem a porra toda. Então agora tem até o seu Madruga. Madruguinha. Então ficou muito mais a nossa cara, foi da hora. E aí acho que, como o Alisson tava falando, ele é muito mão na massa. Eu, honestamente, eu não suporto. Eu sempre tive... Não, mas você fez um esforço legal. Não, então, é exatamente esse ponto que eu quero chegar. Porque assim, eu sempre tive uma visão de, cara, mano, se eu puder pagar pra alguém fazer esse bagulho, eu não vou fazer. Tá ligado? E aí não era o momento que eu podia pagar pra alguém fazer. E só que foi muito legal. Porque a gente, mano, meteu um pagodão aqui. Mano, vou te falar um bagulho. De alguma maneira, aqueles dias me lembraram a Brasília. Não é? Não teve uma vibe dessa? Que a gente jogava um pagodão e pintando aqui, trocando ideias, zoando. Pô, foi muito legal. Foi uma experiência... Ele, puta, como é que a gente vai fazer a curva ali, não sei o que, não dá pra fazer... Falei, mano, cala a boca, velho. Eu preciso de um emprego, de uma linha. Deixa que o pai se vira. Desenrolado. Bom demais, foi muito... Foi bem legal. Foi legal. E aí chega um ponto que eu queria te perguntar, Aline. Porque assim, aqui a gente fez quando deu. Então demorou pra caralho. Só que quando você tá trabalhando, fazendo projeto, você tem os seus parceiros, etc. Ou até sei lá... quero o seu projeto, mas eu tenho pedreiro. Como que é normalmente esses prazos que quem vai executar passa? Tipo, funciona ou atrasa? Como que é? Nunca funciona. Quase nunca funciona. É muito difícil. Mão de obra já tá difícil, né? A gente até conversa às vezes que tá mais fácil encontrar diplomados do que pessoas, arquitetos, engenheiros tem aos montes. Mas é isso, não tem pessoas de serviços para pôr a mão na massa. E os que tem, que fazem mesmo, que se dedicam, que gostam do que fazem, agenda, assim, é pior que cantor. Assim, pra você conseguir conciliar a agenda de um pedreiro bom, você fala assim, vou ter que seguir a agenda dele, porque não tem outra pessoa de confiança, outra pessoa que leva o trabalho a sério. Porque o que acontece muito a pessoa começa na data, aí o que atrasa o cronograma? O pedreiro... demorou 2 semanas para pegou uma obra não sei aonde, tá enrolado, não sei quem ficou doente, ele ficou doente, não sei o quê. 1 semana é o ser humano, né? Então, aí atrasou 1 semana, vai atrasando o cronograma. Então, é bem comum ter atrasos. Obra é muito difícil seguir exatamente o que foi planejado no cronograma. Mas quando tá tudo alinhadinho, a gente geralmente coloca um prazo com um tempo hábil assim para acontecer. A não ser que seja algo muito urgente, daí tem que entrar com a equipe e falar, acaba tendo um custo maior, porque a gente paga por adiantar o prazo, né? Mas respeitando tudo certinho, a gente já sabe mais ou menos quanto tempo leva cada coisa, e aí consegue fazer uma programação. Em obra de residência, por exemplo, a gente sabe que a marcenaria não pode entrar antes da marmoraria, por exemplo, então eu tenho que conciliar, né? O marceneiro vai tirar a medida final depois que o cara da marmoraria instalar as pedras. Então, instalou as pedras, precisa... encomendei a pedra, ele precisa de 20 dias, depende da marmoraria, depende da pedra, tem muita pedra importada hoje em dia, e aí é de 20 a 60 dias para entregar, mas a maioria é 20 dias porque já tem estoque de pedras. Então, 20 dias, eu sei que a partir do momento que eu fiz o pedido, é 20 dias para ele ir lá, ele mediu, é mais 20 dias para ele entregar a peça instalada. Então, ele está dentro daquele prazo, ele tem até 20 dias.
E aí depois vem o pessoal da marcenaria, que precisa de mais 60 depois que tirou a medida final, porque daí eles vão cortar o seu móvel de acordo com o projeto. Então, assim, trabalhar com cronograma é meio que você vai tentando equilibrar. Ah, atrasou, e putz, o cara da marmoraria teve um problema com a pedra, quebrou, acontece muito. Ah, o cara foi transportar, colocou no carro, a pedra caiu, quebrou, vai ter que cortar de novo. Então a gente vai tendo que desenrolar com outro serviço, ó, vamos tentar adiantar, o pessoal da elétrica tentar adiantar e fazendo esses jogos de cintura para não atrasar a obra para o cliente, né? Porque o cliente tá arcando com tudo aquilo e ele precisa, né? Do espaço que é investimento, ou ele vai morar, ou vai utilizar, que nem o estúdio. Mas independente tá saindo, disso, independente do uso, a pessoa precisa receber, né? Então é bem complicado trabalhar com prazos. Não, mas a gente precisa, mas seguir, então, exato. O que eu gosto de fazer o podcast é que várias coisas que são simples são ditas e aí eu fico assim, nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, mano, o exemplo da pedra ter quebrado, etc., é um puto efeito dominó do caralho. Porque aí você tem que revisitar tudo que você já tinha planejado e feito o cronograma. Sim. E aí volta pra cá e, nossa, que trampo. Cara. Quando dá pra encaixar, senão às vezes a obra fica parada, fala assim, então. E aí o cliente fala o quê? Tá, mas... E aí, né? Tem meu prazo. Você tem até tal dia pra entregar. E aí a gente fica, daí já libera o cara da marcenaria para os móveis que não dependem da medida da pedra. O que não tem pedra já vai instalando. Você consegue adiantar, vamos acelerar. Porque a gente tem que ir dando um jeitinho brasileiro e é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho uma amiga que tá reformando 2 banheiros. E aí o prazo inicial que tinham dado para ela eram 2 semanas. Já tá mais de mês. E aí tem aquele negócio, né? Porque eu também entendo que eu acho que você trouxe um ponto novo, que é a falta de mão de obra. Sim. Mas também acho que é difícil para um pedreiro, tipo assim, ele pegar e talvez pegar uma obra e ir do começo ao fim. Porque para ele precisa fazer o mês dele. Sim. Então acho que é bem comum eles pegarem várias obras ao mesmo tempo e ficar tentando fazer uma gestão disso. E eles também estão tentando se equilibrar, né, com as obras que eles conseguem pegar. Como você falou, muitas obras é empreita. Hoje em dia ninguém paga diária, né? Porque é maior o valor. Você vai pagar a diária, você não tem certeza quantos dias... esse piso ele colocaria um dia se fosse na empreita, mas se é na diária pode ser uma semana, sabe? Tem essas coisas. Aí hoje em dia é tudo na empreita, então ele só vai receber no final do serviço. Só que aquilo, as contas dele não param de chegar. O serviço aqui pode levar uma semana, como pode ser de um mês. Então, ele vai esperar um mês para ele conseguir pagar a conta dele, que já está atrasado, o aluguel. Então, assim, nós somos seres humanos, sabemos como que é sobreviver nesse mundo, porque não é nem viver, né? E tentar entender, mas também... E aí tem um problema, às vezes, particular de cada um. Álcool, muitos recebem o dinheiro, aí bebeu com todo o dinheiro, não aparece uma semana depois que gastou tudo, que acontece muito. Já ouvi muito essas histórias. E aí é bem difícil mesmo. Por isso que é uma mão de obra que a gente fala assim, putz, e essas coisas a inteligência artificial não vai conseguir substituir por enquanto, né? E os robôs também tá difícil chegar para fazer tudo isso, porque olha... Acho que tá difícil. Eu falei, dependendo, eu vou começar a mudar, entendeu? A gente vai ter mais clientes colocando a mão na massa do que fazendo projeto. Projeto agora, a IA, muita gente tá pegando, joga a foto lá, futuro, consegue. Cara. A gente é o futuro. Exato. A gente colocou a mão na massa. Mas você vê, se vocês fossem fazer aqui, talvez contratando mão de obra, não levaria o tempo que vocês levaram. Porque a pessoa ia ter outros compromissos, vou aqui, hoje eu passei essa parede, aí semana que vem... Eu venho aqui e faço o arco. Que o arco vai dar problema. Tem que fazer, vai ter que acertar. E, cara, é porque não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas o serviço tá muito profissional. Eu tô chocada desde a hora que eu entrei. Quer uma reforma? Irmãos? Irmãos à obra. Irmãos à obra, exatamente. Pô, cara. Mundo à obra. Mundo à obra. Mundo à obra. Porque ficou incrível. Queimado, gente. Confesso que eu quase tirei o arco, porque eu pensei que como vocês iam fazer, eu falei, putz, é meio complicado fazer arco de pintura, gente. É porque não é moldura, não tinha um molde, era na escola foi são com duas teu marido, tintas rapaz. juntas. Rafael, vixe, ele... E aí eles fizeram que não tem uma marquinha, não sei se dá pra perceber, mas não tem uma, não parece que colaram um adesivo, tanto que quando o Rafael entrou aqui, ele falou assim, não é aplicação, vocês colocaram um papel de parede. Não é, gente, isso aqui é cimento queimado, texturizado.
E tá incrível Eu demais. te falar, acho que foi mais fácil do que colocar papel de parede. Papel de parede é foda, eu também já coloquei, é meio chatinho. Vocês É arrebentaram. complicado. É complicado. Porque o Alisson ele é muito resiliente quando tem a ver com esse tipo de serviço. Porque, velho, eu chegava assim, em determinado momento, eu já tava puto. Tava assim, mano, caralho, velho, não. Aí ele assim, não, vamos fazer isso daqui. Tipo, o último dia, ele queria, porque queria, e graças a Deus que insistiu, de colocar a iluminação ali no teto. Porra, e eu já assim, mano, eu não quero fazer mais nada. Tô cansado, porra. E assim, foi osso, tá ligado? Tipo, acho que se não fosse você com a resiliência, velho, a gente teria demorado mais. Não, eu queria colocar a câmera no teto também, que aí a gente tava mais cansado, senão já estaria no teto. Ia ser legal também. Enfim, mas foi, cara, acho que foi um processo muito significativo, representa muito pra gente, e que bom que você pôde fazer parte disso. Nossa, eu agradeço muito. Cara, Animal a gente demais. que agradece muito. A gente vai deixar também, eu acho que conforme foi passando aí, vocês vão ver um pouco também de como era o projeto, algumas pequenas coisas que mudaram, que a gente foi dando o nosso toque e pioramos o projeto da Aline. Mas A ideia da corda foi genial, eu amei também. Ficou muito a cara a característica do projeto, né? Ficou muito legal. E é isso, Aline. A gente queria agradecer mais uma vez pelo projeto, pela presença, pela amizade, pela parceria. E é isso. Se vocês precisam de projeto de arquitetura, contatem a Aline. A gente vai deixar aqui o @ da GoArt para vocês. E também Pode deixar o WhatsApp? Pode deixar. Então a gente vai deixar aqui o QR Code com o WhatsApp também da Aline. Então, precisando de projeto de arquitetura, pode chamar. Super recomendo. Esse não é o primeiro projeto dela. Ela tá cuidando da minha casinha. E ficou, da pontinha da orelha. Ficou top mesmo, eu vi o projeto. Nossa. Vai ficar bacana. Estamos terminando ainda. Agora eu tô preparando pra obra. É. É isso. Mas agora já tem a equipe. É isso, já tem. Exatamente. Já Eu temos vou a te equipe. contratar, eu pago meia diária pra você. Por você eu vou de graça. E é isso, galera. Uma coisa que é muito importante Não, já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá joinha, ativa o sininho e segue a gente também nas redes sociais. @mundoeu.pdc. Também estamos presentes nos streamings de áudio. Só os que importam. Só os que importam. E um agradecimento muito especial a ele, que faz parte desse projeto. É o nosso sócio e o nosso editor. José da Kijiko Filmes. Tá ali, edição por Kijiko Filmes. Cara, ficou bonitinho esse logo dele ali, né? Top demais. Da hora. Show de bola. E é isso. Até a próxima, né? Falou, valeu.